Olá, eu tenho falado bastante, para não dizer muito, de uma educação voltada para o futuro, pensando exatamente nas coisas que precisam mudar, e muitas coisas precisam mudar também na educação. Mas isso não significa que nós tenhamos que abandonar os sonhos do passado, não para repeti-los, mas para reinventá-los nos tempos presentes. Acho que foi isso que fizeram. Aliás, tenho certeza de que foi isso que fizeram os grandes lutadores e lutadoras que sonharam com outros mundos possíveis. Os sonhos de justiça, de liberdade, de equidade, não perderam a data de validade. Eles continuam muito necessários, muito vivos hoje, nos lutadores e lutadoras que continuaram e reinventaram essas lutas nos tempos presentes. Retomar esses sonhos não é voltar para o passado, como se fosse possível mudar o passado, que é o campo da determinação, daquilo que já foi. A gente se inspira nesses lutadores e lutadoras do passado para avançar, para responder às questões do presente e às questões do futuro. Acho que precisamos honrar essas lutas e nos inspirar nesses lutadores e lutadoras, entre os quais eu coloco, claro, o Paulo Freire. É como se eles tivessem nos passado um bastão, e esse bastão nós precisamos agarrar com firmeza e com orgulho, evidentemente, por aquilo que eles fizeram por nós, né? Retomar o sonho interrompido é um pouco o tema que eu me proponho hoje conversar com vocês. E vou começando pela fala de Paulo Freire numa entrevista nos anos 70, quando ele estava no Conselho Mundial de Igrejas. Quando ele deu a seguinte declaração, a seguinte resposta a uma pergunta sobre o sonho dele. O meu sonho é que nós inventemos uma sociedade menos feia do que a nossa. Esse é o meu sonho. O meu sonho é um sonho de bondade e de beleza. Um sonho de bondade e de beleza não perdeu a validade para nós, evidentemente. Paulo Freire foi conhecido e se notabilizou pelas teorias educacionais, pela sua filosofia educacional, mas um campo pouco explorado da praxis de Paulo Freire foi a sua capacidade de gestão, inclusive dos seus próprios sonhos, do que ele fez. Eu queria hoje examinar um pouco a prática e pensar o sonho dentro dessa prática. E como ele viu também nos livros que eu vou apresentar para vocês hoje, alguma pequena leitura deles, né? Uma coisa é certa, Paulo Freire nunca dicotomizou o administrativo e o pedagógico, sempre colocou a gestão como um tema central ao lado do currículo, da avaliação, etc. Ele deu assessorias, consultorias em diferentes lugares, né? A começar pelo trabalho dele no SESI, né? Desde 1946 a 54. Ele chegou a ser, em 54, diretor superintendente regional do SESI em Pernambuco, né? Quer dizer, assumindo esse grande encargo. E no livro A Educação na Cidade,
onde ele apresenta as propostas dele para a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, publicado logo depois da saída dele, em 1991, ele diz que, sem aqueles anos de aprendizado no SESI, com camponeses, pescadores, trabalhadores, dificilmente teria escrito, anos depois, a Pedagogia do Oprimido, em Santiago do Chile, em tempos de exílio. Veja, então, como Paulo Freire aprende fazendo, né, realizando, administrando, gerenciando seus próprios sonhos em coletivo, em equipe sempre, né, como ele fazia, e tira lições dessas práticas, como tirou da prática de 10 anos, praticamente, no trabalho do SESI, né, que ele reconhece como muito importante e decisivo para ele poder ter escrito, no exílio, Pedagogia do Oprimido. Essa relação entre teoria e prática é muito forte em Paulo Freire, né? Reflexão sobre a prática o tempo todo. Os livros dele, na verdade, são um grande relato daquilo que ele fez, né? Das suas práticas. Início da década de 60, aí ele teve um trabalho importantíssimo, que foi a criação e a direção, assumiu a direção do Serviço de Extensão Cultural, que seria na Universidade do Recife, que seria hoje uma pró-reitoria de extensão. E foi muito importante porque ele continuou no exílio, logo depois de 64, no Chile, com a mesma temática, né? Onde ele formou, né, em equipe, sempre, evidentemente, os técnicos da reforma agrária que estava sendo implementada no Chile, aperfeiçoando e escrevendo pela primeira vez um livro que dá uma guinada na concepção da extensão não extensionista, né, que se chama, eu acho que é o primeiro, segundo livro publicado, Extensão ou Comunicação, colocando uma outra visão da extensão na universidade como sendo um dos eixos fundamentais para a transformação de uma universidade para que ela fosse mais democrática e popular. São aprendizados que eu estou colocando, pensando apenas para mostrar como Paulo Freire foi criando seus sonhos também e experimentando os seus sonhos, né? Evidentemente, a partir da experiência da Universidade do Recife, do Serviço de Extensão Cultural, ele também pôde, em Pernambuco, na Paraíba e depois em Angicos, no Rio Grande do Norte, desenvolver programas de alfabetização de jovens e adultos, e Angicos foi talvez a principal experiência dentre elas, né, que consolidou uma outra originalidade, né, a intuição original do Paulo Freire, que foi uma metodologia específica para a alfabetização de adultos. Até aquela época, até os anos 50, se alfabetizava adultos como se alfabetizava a criança, pelo método Montessori, de Crowley, Blonsky, esses métodos Kilpatrick, que na época eram os métodos mais conhecidos, né? E no Conselho Mundial de Igrejas, então, ele expandiu durante 10 anos essa experiência, dirigindo, coordenando o Departamento de Educação de Adultos. Lá teve uma grande experiência com os países da África, recém-libertados da colonização, uma grande experiência de reconstituição dos sistemas educacionais daqueles países, né? Foi uma experiência que com toda essa experiência, Paulo Freire voltou ao Brasil, experiência de trabalhar na educação. E aí, voltando ao Brasil, para reaprender o Brasil, como dizia ele,
ele teve a oportunidade de retomar o sonho pelo qual ele havia sido exilado em 64, que era o sonho de uma política pública de educação popular, que ele tinha encarnado no Programa Nacional de Alfabetização, que foi o primeiro programa extinto pelo golpe civil-militar de 64. Um dia antes, até da tomada de posse do Marechal Castelo Branco. Dia 14 de abril, Ranieri Mazzilli extingue o Programa Nacional de Alfabetização de Paulo Freire. Dia 15, Marechal Castelo Branco assume a presidência da República. E foram 16 anos de exílio para Paulo Freire e 2 décadas de regime autoritário. Então, na verdade, ao assumir a Secretaria Municipal de Educação em São Paulo em 89, ele estava retomando o sonho interrompido brutalmente pelo golpe. Claro, havia um outro contexto. Paulo Freire não era o mesmo, o Brasil não era o mesmo, mas nós tínhamos passado os anos 80 pelo movimento das diretas já, pelo movimento da Assembleia Nacional Constituinte. Paulo Freire trabalhou muito, inclusive foi 2 ou 3 vezes na Comissão de Educação e de Cultura, fazer depoimentos mostrando, defendendo sua concepção de educação democrática, defendendo a escola pública. Eu acompanhei em 2 dessas vezes esse depoimento dado ao coordenador da comissão da Constituinte, que era o deputado Florestan Fernandes, na época. Então, a Constituição havia acabado de ser promulgada em 88 e Paulo Freire, em 89, assume a Secretaria Municipal de Educação. Veja que era um contexto de redemocratização, de muita esperança, de um outro país possível, e Paulo Freire encarnava na educação um pouco essa esperança de uma mudança profunda. Então, essa efervescência política possibilitou a Paulo Freire ser muito ousado quando assumiu a Secretaria Municipal de Educação em São Paulo, né? Pretendemos mudar a cara da nossa escola. Foi isso que ele nos colocou como lema ao assumir dia 2 de janeiro de 89, na sua primeira fala, na transmissão de cargo, na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Claro, ele nos falava de uma nova qualidade na educação, dizendo: nós não devemos medir o êxito dos nossos alunos apenas pelos palmos de saber sistematizado que eles poderiam adquirir, entre aspas, aprender, né? Mas também pelos laços de solidariedade que forem criados nesse processo de aprendizado, de aprendizagem, né? Então, ele não separava os saberes curriculares dos saberes da experiência. Feito isso, ele trouxe como sonho dentro da Secretaria Municipal de Educação. Logo que ele saiu, Carlos Alberto Torres, que acompanhou a experiência também, de longe, né? Mas ele esteve presente em São Paulo várias vezes, fiz pesquisas, fiz muitas gravações, e depois publicou um livro, Pedagogia da Luta. O subtítulo chamava-se Da Pedagogia do Oprimido à Escola Pública Popular. Deste livro, vocês encontram facilmente este livro. A marca, então, que ficou foi essa ideia de uma escola pública popular, que no final da gestão de Paulo Freire, ele chamava também de escola cidadã, como uma escola de companheirismo, de comunidade, que vive a experiência tensa da democracia. A palavra democracia é muito forte aí, porque trata-se
de formar o povo soberano, para que ele conquiste os direitos. Os direitos não são doações. Portanto, formar para e pela cidadania. Dar exemplo, a escola, então, pública, popular, era uma escola também para e pela cidadania. Vou mostrar, mas daqui a pouco, um pouco essa ideia, como ele concretizou isso nos programas que implementou na Secretaria Municipal de Educação. Eu aponto 4 diretrizes da política educacional para o Freire, que são muito conhecidas. A primeira, justamente, começa pela democratização da gestão. Portanto, democratizar o poder, dizia ele, pela participação, restaurando, né, reorganizando e fortalecendo os conselhos de escola, os grêmios estudantis, né, descentralizando a gestão, substituindo as delegacias por núcleo, delegacias de ensino por núcleos de ação educativa, e outras ações ligadas à democratização da gestão. A segunda diretriz era a diretriz da democratização do acesso e da permanência. Quer dizer, criando vagas, ampliando as vagas, evidentemente, e abrindo salas para aqueles que tinham mais dificuldades de aprendizado, invertendo as prioridades, não valorizar apenas aqueles que estão mais à frente, mas aqueles que têm mais dificuldade, ajudar aqueles que estão mais com mais dificuldades de aprendizagem para que eles possam, com o tempo, ir acompanhando as turmas sem as mesmas dificuldades. A terceira diretriz, nova qualidade de ensino. Então, ele pensava sempre numa qualidade social, socioambiental, como a gente diria mais tarde, né? Através da interdisciplinaridade, de um currículo interdisciplinar. Por isso, ele criou um grande movimento de reorientação curricular. E a quarta prioridade era a educação de adultos. É inusitado que, quando chegamos, eu fui seu chefe de gabinete, chegamos na Secretaria Municipal de Educação, a educação de adultos não estava sediada na Secretaria de Educação, estava na SEBES, né? E que é a SEBES? É a Secretaria Municipal de Bem-Estar Social, chamava-se na época. Como se fosse a educação de adultos uma questão de assistência social. É importante a assistência social, mas a educação de adultos deveria estar na Secretaria de Educação, e foi isso que ele fez. Ele pediu para a Erundina, que foi a prefeita eleita, e nós transferimos a educação, a EDA, né, o departamento de EDA da SEBES, para a Secretaria Municipal de Educação. E Paulo Freire criou um novo programa de alfabetização de adultos, que foi o MOVA, que existe até hoje. E nunca mais deixou de funcionar o MOVA desde 1989, como uma nova metodologia de alfabetização que incluía a parceria com os movimentos sociais e populares. Dizia ele que nós tínhamos que ser coerentes com o nosso sonho político, com a nossa utopia. Foi o que ele escreveu em 93, neste livro, Política e Educação, que é um dos 2 livros publicados sobre a gestão. O outro chama-se A Educação na Cidade, ambos publicados pela editora Cortez. Nesse livro, ele afirma que deseja fazer uma administração em coerência com o nosso sonho político, com a nossa utopia, que levasse a sério, como deveria ser, a questão da participação popular nos destinos da escola. Ele diz, no livro A Educação na Cidade,
página 79. As mudanças estruturais mais importantes introduzidas na escola incidiram sobre a autonomia da escola. O avanço maior ao nível da autonomia da escola foi o de permitir, no seio das escolas, a gestação de projetos pedagógicos próprios que, com o apoio da administração, pudessem acelerar a mudança da escola. Realmente uma revolução, porque os projetos das escolas sendo financiados pela secretaria, claro, dentro de certos limites do próprio orçamento, mas veja que era a autonomia radical, no sentido de que as escolas poderiam criar seus próprios projetos, e com financiamento do Estado, com financiamento da prefeitura, né?